Oi pessoal, tudo bem? A gente está de volta aí com nossos vídeos da parte de matemática, né? A gente vai estar iniciando uma sequência de vídeos, né? Referente ao software GeoGebra, né? Esse software que é muito comum, né? O uso dele aí nas aulas de matemática, né? Utilizando laboratórios de informática, né? Para verificar construções, né? De gráficos, né? Seja 2D, seja 3D. E a gente vai estar apresentando ele aí para smartphone, né? Ou seja, tem ele aí para aplicativo. A gente vem fazendo alguns trabalhos, né, com grupos de alunos referentes ao uso desse software, né? Então a gente vai estar aí fazendo essas atividades, né, demonstrativas aí de uso do aplicativo que é tão interessante, né? Tanto para ensino médio, né, ensino superior, é muito interessante ele. No caso, as versões aí para celular, né? Ela tá dividida, né? Então tem essa parte 2D, né? Esse que eu estou mostrando para vocês hoje é o 2D. Também tem a parte do 3D. Eu vou deixar na descrição o link tanto do 2D quanto do 3D. Né? Ele está separado, né? Para PC ele traz todas as funcionalidades juntas ali no mesmo software, né? Bom, vamos lá. Aqui é o seguinte, é bem simples, né, o contexto de aplicação. Aqui a gente tem a área de entrada, né, ou seja, onde vai estar sendo inserida a função, né, ela vai estar vindo aqui. E com essa execução da função, a gente tem aqui ao lado a execução do gráfico. Né. Ele tem algumas ferramentas, né, para você estar fazendo comparativos, né, intersecção, né, análise de raízes, uma série de ferramentas aí bem interessantes. A gente vai estar vendo aí no decorrer das aulas. A gente vai fazer uma sequência grande aí de vídeos aí mostrando esses aplicativos, né? Bom, então vou voltar aqui para a parte de inserção. Vou começar com uma função simples, uma equação do primeiro grau, né? Vamos começar com essa aqui. Deixa eu colocar aqui ela. Vamos começar com essa aqui. Vou deixar minúsculo aqui. Y igual menos 3x mais 1. Né? Isso que eu estou digitando aqui, eu estou digitando fora, obviamente, do ambiente do aplicativo. Estou digitando aqui na tela do PC. Né? No caso, para gravar, né, eu faço a emulação do sistema Android no computador. E aí o que acontece? Quando você faz uma função como essa, tem algumas observações importantes. Né? Primeiro ponto, né? Se a função ela vai ser decrescente ou crescente. Né? Para você saber se a função vai ser decrescente ou crescente, você deve observar o primeiro membro, que nesse caso aqui é o que está vindo com a incógnita, que é referente ao elemento A da equação. Né? Então, se esse elemento A ele for menor do que zero, a função ela é decrescente. Né? Se esse membro ele for maior do que zero, a função é crescente. Então, nesse caso aqui, é uma função decrescente. É uma função decrescente porque o A, nesse caso, ele é igual a menos 3. Né? Então, nesse caso, é uma função decrescente. E o que isso significa? Significa que se você fizer uma inserção de valores, né, para a incógnita x, você vai ver que os valores, né, referente a y, né, que é a relação da função, ele sempre vai ser valores decrescentes. Né? Então, a gente depois vai fazer essa análise. Então, significa que o gráfico, né, quando ele iniciar, né, exemplo, você iniciando ele de um determinado valor específico ali para x e for colocando outros valores ali na sequência, o gráfico ele vai ter essa relação aí decrescente, tá bom? Se o A fosse positivo, seria ao contrário, ele seria crescente. Beleza, então essa é a função, deixa eu colocar ela aqui de novo. Essa é a função que a gente vai estar trabalhando. Né? Além dessa questão da análise, se ela vai ser crescente ou decrescente, outro ponto importante, exemplo, para o esboço do gráfico, é saber a raiz. Né? A raiz representa o ponto onde ele vai a reta vai interseccionar no eixo x. Né? Ou seja, quando você sabe a raiz, você sabe ali o ponto que ele vai interseccionar. Né? E no caso, para você descobrir a raiz, é só fazer o seguinte, né? X igual, né, a menos b sobre a. Né? Então você vai ter aí essa relação. Então nesse caso aí o b representa o segundo elemento aqui da equação, b representa aqui o 1. E aí no caso, fazendo essa análise aí da raiz, a gente vai ter
x igual a 1, né, dividido por menos 3. Como a gente já tem o menos da fórmula, a gente vai deixar ele positivo. Então, o x ele vai representar 1/3. Né, 1/3 que dá aproximadamente 0,33. Né? Então, no 0,33 do gráfico é onde ele vai interseccionar aqui no x. Né? Seria a raiz da função. Para você saber onde ele vai interseccionar no eixo y, é só fazer o x igual a 0. Né? Como assim? É só fazer, né, substituir aqui na função o x igual a 0. Então, você fazendo isso, você vai saber o ponto que ele vai interseccionar ali no eixo y. Né? Então, vou deixar aqui a raiz, né, que é onde ele vai interseccionar ali no eixo x. E para interseccionar no eixo y, é só colocar o x igual a 0. Né? Então, no caso aqui, a gente ficaria y igual menos 3 multiplicado por x, que x nesse caso vai ser quanto? 0, mais 1. Né? Então, nesse caso aí, a gente vai ter y igual a menos 3 multiplicado por 0, vai dar 0. Então, a gente vai ter 0 mais 1. Né? E, nesse caso, o y aí vai ser igual a 1. Né? Então, ele vai passar mais ou menos, a reta vai fazer mais ou menos isso aqui. Né? Fazendo essa intersecção aí nesses dois pontos. Bom, vamos testar aqui no software. Vamos colocar aqui a entrada. Então, nesse caso aí, a gente vai ter y igual a menos 3x. Cuidado só para não confundir aqui, né, o sinal de multiplicar com o x, tá bom? Menos 3x mais 1. Mais 1. Cadê 1 aqui? E dá aqui o OK. Bom, está aqui o gráfico, né? Então, veja que ele ficou naquela relação que a gente tinha apresentado. E é interessante porque você pode estar expandindo ou diminuindo o zoom, né, do gráfico. Né? É só pressionar com os dois dedos na tela do celular, né, do tablet. Eu não verifiquei se ele tem para iOS, mas eu acredito que tem para iOS. Né? Então, a gente está utilizando esse sistema Android, mas eu acredito que para iOS também deva ter. Então, veja aí que ele está interseccionando exatamente nos dois pontos que a gente comentou. Né? Nesse caso, referente ao 0,33, né, que seria aqui a raiz, né, onde está interseccionando aqui no eixo x, e aqui no eixo y ele está interseccionando em 1. Né? E aqui na ferramenta, né, na ferramenta, exemplo, a função ponto, né, você pode estar clicando aqui no local e colocando um ponto. Né, colocando o ponto lá para fazer a verificação. Né, fazer a verificação. Então, isso aí é interessante, porque você consegue fazer ali a marcação. Por exemplo, se você quiser saber quando... no caso, como você está querendo descobrir o y, né, você pode saber, né, o valor do y quando, exemplo, o x for igual a 1. Né? Então, quando o x for igual a 1, você vai poder saber ali esse determinado valor, né, referente a y. Então, dá para fazer uma série de observações, né, utilizando essas informações. Então, veja aqui, quando a gente colocou os dois pontos e volta aqui para a parte da álgebra, olha que o ponto que a gente colocou, o ponto A, que é esse ponto aqui, você tem as duas coordenadas. Né? Você tem as duas coordenadas. Que coordenadas são essas aqui? Você tem referente ao x, que é 0, e ao y, que é 1. Né? Ou seja, 0 está referente a esse eixo aqui, né? No caso, para o eixo x, né? Então ele é o 0. E para o eixo y, né? Que no caso vai estar cortando aqui, você vai ter aí a referência aqui para 1. Né? E no outro ponto, né? Na outra intersecção, na raiz, a gente encontrou o 0,33 e o 0. Ou seja, o 0,33 que representa lá 1 por 3, né? E o 0 referente ali ao eixo y. Então, isso é bem interessante aí que você consegue tá fazendo essa análise, inclusive para análises gráficas, né? Referente ali à parte de triângulos, enfim, outras formas geométricas, né? Interessante, muitas vezes os alunos perguntam, poxa, para que a gente vai estar estudando essa relação de função?
né? Função ela está muito ligada à questão de grandeza, análise de grandezas, né? Análise de variações de grupos, né? A gente hoje vem vivendo, né? Felizmente é um momento ainda de pandemia, né? Todas as análises gráficas, né, que são analisadas, né, que são apresentadas, elas se baseiam muito em relações de função, né? Ou seja, prospecção, né, de variação com tendência de crescimento ou de decrescimento, né, do exemplo do vírus, enfim, né, na parte mecânica, né, para quem acompanha o canal, a gente faz muito vídeo aí da parte mecânica, né, você tem aí a parte de gráficos de deslocamento CNC, né, enfim, tem uma série de funcionalidades, a parte de movimentação robótica, né. A matemática te dá essa possibilidade de analisar essas ferramentas e entender ali a construção base delas, né. E aí, no caso, como é uma função, né, a gente tem que entender aqui o seguinte, né, que no caso o detalhe é saber com a alteração do x, o quanto é que vai representar o y na função, né. Então essa daí é a relação base. No caso aqui para uma equação do primeiro grau, tá bom? Próximo vídeo a gente volta com outra equação do primeiro grau, né? E aí a gente vai oscilando a equação do primeiro grau, segundo grau e geometria analítica para utilizar as funções ali 3D, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos, né, da parte de matemática, né, utilizando o aplicativo GeoGebra. Vamos fazer mais uma função aqui, vamos fazer rapidinho, né, mais uma função aqui do primeiro grau para uso aqui do aplicativo, né? O link dele está aí na descrição, lembrando que o aplicativo para smartphone, né, ele está dividido, né? Então os links aí estão divididos com base na aplicação, né? Tem a parte 2D, tem a parte 3D, né, ali para geometria analítica, enfim. Então os links estão aí na descrição e ajuda muito, né? A gente vem utilizando nas aulas e muito bom o aplicativo. Bom, vamos lá para mais uma equação. Vamos aqui direto para a entrada, né? Vamos direto para a entrada, vamos utilizar a seguinte função. Coloca y igual 2x menos 4. Né? Menos 4. Vamos dar aqui confirmar. Vamos verificar aqui como é que ficou a reta e fazer a análise direta aqui no gráfico, né? Para verificar ali as intersecções, né? Ali para o esboço. Né? Lembrando que quando você insere a função, que ele já aparece aqui a reta, né, você consegue aumentar ou diminuir o zoom ali com os dois dedos, normal. Né? Então você consegue diminuir ou aumentar ali o zoom. Bom, vamos verificar aqui intersecção aqui no eixo X, ou seja, essa intersecção aqui, né, nesse ponto, né, que ele está aí referenciando aí como 2. Como é que a gente faz para saber a intersecção da linha ali no eixo X? Nesse caso é só colocar o X igual a zero na função, né? Então a gente ficaria com a seguinte questão aqui, né? A gente ficaria com y igual a 2 vezes x, x nesse caso vai ser 0, menos 4. Né? Então o que a gente fez? A gente substituiu o x por 0, beleza? Então, voltando aqui, a gente vai ter 2 multiplicado por 0, vai dar 0, menos 4, né? Ah, aqui eu me confundi, Nesse caso aí é para que vai estar tocando ali no eixo y, né? Então nesse caso vai estar tocando no eixo y. Para encontrar o x é encontro da raiz, né? A raiz ela é menos b sobre a. Vamos verificar logo o x. Vou apagar aqui. Vamos verificar logo o x, que ali é o 2. Então para encontrar o x, que é a raiz, é igual a, vou colocar aqui embaixo, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o menos b dividido por a. Né? O menos b representa o primeiro número ali da função, né? Ou seja, nesse caso ali é o 2x, né? Seria esse aqui. Então a gente tem aqui o b e tem aqui o a. Né? Então nesse caso ele vai ficar dessa forma. Né? Vai ficar dessa forma a raiz. Ela vai ficar menos. É porque já tem o menos da fórmula, né? O valor vai ficar positivo. Né? Então, nesse caso, ele vai ficar 4 dividido por 2. Positivo porque já tem o menos ali da fórmula, com o menos 4. Né? Então, ele vai ficar positivo. Então, no caso, 4 dividido por 2 vai dar igual a 2. Ou seja,
é onde ele vai estar tocando aqui no eixo x, né? Então, aí representando a raiz. E para encontrar a do eixo y, né? Deixa eu isolar aqui, para encontrar o do eixo y, é só igualar o x a zero, né? Que foi o que a gente estava fazendo inicialmente. Né? Então, nesse caso, ele vai ficar, vou colocar aqui, y igual a 2 multiplicado por 0 menos 4. Né? Então, a gente vai ter y igual a 0 menos 4. Y igual a menos 4. Né? Então, aí é onde ele vai estar tocando aqui no eixo y, que é justamente aqui. E aí no gráfico, como tinha até mostrado no outro vídeo, né, você tem como fazer a localização de pontos para saber exatamente o valor que ele está ali tocando. É só vir aqui na parte de ferramentas, vir aqui em ponto, né, e clicar, né, ali no elemento que você deseja observar. Né? E quando você clica num ponto e vai clicando no outro, automaticamente ele vai marcando ali a referência. Vamos voltar aqui para a parte da álgebra. Observa que ele traz lá os pontos lá marcados. O ponto A, que ele está fazendo a intersecção ali no eixo x, né? No caso ali a representação da raiz. Então ele está com x2, y0. E no caso, a intersecção referente ao eixo y, ele para o eixo x é o 0 e para o y é o menos 4. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos utilizando o aplicativo GeoGebra, né? O link dele está na descrição. Esse é o terceiro vídeo que a gente vem fazendo. Vamos fazer aqui uma função de primeiro grau, né? Aí dessas funções básicas. Já no próximo vídeo a gente volta com as funções... inicia com as funções de segundo grau e depois a gente começa a fazer desafios matemáticos aí montando elementos no GeoGebra, tá bom? Vamos começar com essa função. Vamos fazer essa função aqui. Né, que muita gente às vezes acaba se confundindo. Né? Vamos fazer aqui o seguinte. Né? Vamos imaginar aqui o seguinte. A função y igual a 2x. Né? Muita gente se perde quando faz aquela relação dos membros. Né? Membro A, membro B. Né? Então, exemplo. Nesse caso, o valor que vem com a incógnita, ele representa o valor A. Né? Ou seja, ele representa o elemento A aqui na função. E o elemento B? O elemento B, nesse caso, ele vai ser igual a 0, né? Já que não tem nada aqui. Né? Então, o B vai ser igual a 0. Né? Então, é importante ficar atento com isso. Né? Dessa mesma forma, né? É aquela mesma análise de função crescente e decrescente. O A positivo, a função ela é crescente. O A negativo ela é decrescente. Observa que o A, nesse caso, ele é positivo. Né? É 2x, não é menos 2x. Se fosse menos 2x, seria negativo. Então, nesse caso, aí, o A igual a 2 é um valor positivo e indica que ela é uma função crescente. Né? Então, aí um ponto aí importante para a gente analisar. E o que é que a gente precisa fazer para esboçar o gráfico? Encontrar lá as intersecções para o x e para o y. Para encontrar a intersecção no y, a gente vai igualar o x a 0. Né? Igualar o x a 0. Ou seja, a gente vai ter y igual a 2 multiplicado por x, só que o x vai ser igual a quem? A 0. Né? Então, nesse caso, o y é igual a 2, ou igual a 0. Né? O y é igual a 0. A outra intersecção, que é no eixo x, é só que você tirar a raiz. Então, no caso, para tirar a raiz, é só fazer menos b sobre a. Né? Menos b sobre a. Só que o que acontece? Nesse caso, o b é igual a 0 e o a é igual a 2. Né? Então, você vai ter 0 dividido por 2, vai ser igual a 0. Né? Então, o b é igual a 0, o a é igual a 2. Então, quando você dividir 0 por 2, vai dar igual a 0. Então, também vai estar cortando ali no eixo, no ponto 0. Né? Então, os dois elementos vão estar cortando exatamente aqui no centro. E aí é o que gera um pouco de dúvida referente a exemplo, esboço desse tipo de equação. Para você fazer um esboço desse tipo de equação, você vai ter que... se você for só encontrar as intersecções, você vai encontrar lá um ponto central, então não vai dar para esboçar. Você vai ter que fazer uma relação mínima, né, de valores ali para x. Né? Então, exemplo, nesse caso a gente vai ter que fazer uma relação, exemplo, quando x for igual a 1, a gente pode colocar x igual a menos 1,
né, aí para pelo menos ter aí a movimentação da linha no plano para a gente poder saber a relação de inclinação dela, né? Então vamos fazer essa verificação, vamos colocar aqui do lado. No caso, quando x for igual a 1, a gente vai ter y igual a 2x. O que é que a gente vai fazer? Trocar o x por 1. Então, y igual a 2, vai ser igual a 2 multiplicado por 1. Então, nesse caso aí, o y vai ser igual a 2. Né? Então, nesse caso, quando o x for igual a 1, né, o y vai ser 2. Então, fica atento com isso. Quando o y for... o x for igual a 1, o y vai ser 2. Né? Seria uma relação de tabela, né? Uma relação de tabela-verdade. Né? Então, quando o y... Ou melhor, né, quando o x for igual a menos 1, você vai ter aqui 2 multiplicado por menos 1. Né? Então, você vai ter 2 multiplicado por menos 1, vai dar igual a menos 2. Então, quando o y for igual a menos 2, o x vai ser igual a menos 1. Então, isso aí dá para a gente montar a relação da reta, né? Dá para fazer a movimentação dos pontos ali na reta. Vamos colocar aqui a função para verificar no aplicativo se está correto, né? Então, vou colocar aqui a função y igual a 2x, né? Y igual a 2x. Então, deu aqui o OK. Observa como é que ficou a reta, né? Vou diminuir aqui o zoom e vamos colocar aqui os pontos para a gente poder, né, fazer essa análise, né? Ali referente à parte gráfica, né? Então, vamos fazer a verificação aqui. Vamos lá nas ferramentas e vamos colocar ali os pontos, né? Então, o que foi que a gente verificou? Quando, no caso, quando o x for 1, né? Foi o que a gente colocou lá na equação. O que é que vai acontecer? Quando o x for 1, ele vai tocar ali exatamente nesse ponto, né, 2. Inclusive, vou até voltar aqui, para ficar melhor para a gente observar. A gente pode fazer aqui o seguinte, né? Vou voltar aqui para a parte da álgebra, vou colocar aqui a parte da álgebra. Para não ficar o ponto aqui solto, eu vou apagar esse ponto, né? Deixa eu apagar ele aqui. E vou interseccionar o valor real, né? Então, apaguei lá o ponto. O que eu vou fazer aqui? X igual a 1. Né? X igual a 1. E aqui embaixo eu vou fazer o que? X igual a menos 1. Que é para a gente verificar ali exatamente onde ele tocou, né, ali no gráfico. Então, deixa eu voltar aqui. Então, aqui dá para ver perfeitamente aí a relação dos pontos. Né? Vou dar um zoom aqui. Observa o seguinte. Né? Observa quando x for 1. Olha quanto é que ele vai ser no y, 2. Né? Foi o que a gente tinha verificado ali anteriormente. Quando o x for menos 1, que é esse ponto aqui, o y vai ser menos 2. Né? Então, para você fazer o esboço desse gráfico, você precisa pelo menos de 2 pontos de referência, né? No caso, um positivo e um negativo, para poder fazer o quê? A intersecção da reta. Né? Quando você tem um valor que ele não passa ali no centro, né? Quando ele não corta ali no x0 e y0, né? Fazendo a verificação das intersecções, você acaba não tendo como traçar a reta. Então, nesse caso, aí você precisa fazer pelo menos nominalmente valores referentes ao x. Muitas vezes os professores colocam já na atividade, independente de onde vai ser a intersecção, né? Você coloca lá, vamos fazer aqui, supor o x valendo tanto, né? E coloca lá pelo menos uns 2, 3 valores ali para o x, para dar mais volume ali para o gráfico, né? Então aí fica essa informação, tá bom? Então é isso. Próximo vídeo a gente volta aí com a equação do segundo grau. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar respondendo, né? Na verdade é um pedido, né? De uma pessoa mandou no Instagram, né? Essa pessoa ela está mudando de atividade, né? Ou na verdade ela está agregando mais uma atividade ao que ela já executa, e ela vai preencher algumas fichas, né, o qual ela vai precisar fazer algumas conversões, né, com base nos produtos que ela vai estar inspecionando. E muitos dos produtos vêm em polegada, né? Ela sabe qual o produto que está em polegada e precisa fazer a relação de conversão ali para milímetro.
e centímetro, né? E aí, no caso, os valores eles vêm em polegada fracionária, né? Então, ela precisa fazer essa conversão para milímetro e centímetro, né? Então, a gente vai fazer uma revisão, né, sobre esse aspecto de conversão, levando em consideração uma fração mista, né, que é muito comum na polegada fracionária, né? O que seria essa fração mista? Vamos tomar como exemplo isso aqui, que a gente tem 4 polegadas inteiras, né, e 1/4 de polegada, né? Ou seja, 4 polegadas inteiras, né, e 1/4 de polegada, né? Então, esse valor ele está na unidade, né, inglesa, né, ligado ao sistema de medições, né? E nesse caso, a gente precisa converter esse valor para milímetro e centímetro, né? Milímetros e centímetros. Então, o que é que a gente tem que ficar atento? Primeiro, né, ficar atento com o valor de equivalência, né? Ou seja, uma polegada, né, ela equivale a 25,4 milímetros, né, ou, né, 2,54 centímetros, né? Então, aí isso é importantíssimo ter essa relação de equivalência, né? Então, a dica, né, é a gente converter o valor, né, para o milímetro, né, ou centímetro e depois converter esse valor, né, já na base do mesmo sistema, no caso é o sistema métrico, né? Nesse caso, a gente vai estar convertendo o valor para milímetro e depois convertendo para centímetro. É bem fácil, né? Converter de milímetro para centímetro, basta dividir por 10. Né? 25,4 milímetros para centímetro, né? É só dividir por 10, que a gente vai encontrar aqui 2,54 centímetros. Se fosse ao contrário, você só iria precisar multiplicar. Exemplo, se você fosse converter centímetro para milímetro, né? 2,54 centímetros para milímetro, multiplica por 10, você vai encontrar aí 25,4 milímetros. Beleza? Então, o primeiro ponto é esse, ficar atento com essa ação da equivalência, né? O quanto uma polegada equivale. Beleza, esse vídeo a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir ele em 3 partes. Né? Por quê? Existem várias maneiras de você converter, né, polegada para milímetro, né? Converter aí do sistema inglês para o sistema métrico. Então, a gente vai fazer esse primeiro vídeo da maneira mais tradicional, que é particionar, né? Ou seja, converter a polegada inteira e depois converter a polegada fracionária e somar os dois, né? E depois a gente vai fazer de mais 2 métodos e aí vai ser mais 2 vídeos diferentes, tá bom? Então vamos lá para o vídeo não ficar tão longo, né? Então aqui a gente tem 4 polegadas inteiras e 1/4 de polegada, beleza? Então o que é que a gente faz? Primeiro converter aqui a polegada inteira, né? Então, você vai pegar o valor referente à polegada inteira e multiplicar por 25,4. Exemplo, se fosse apenas 4 polegadas, para converter você só faria isso. Só iria multiplicar 4 por 25,4. Né? Se fosse só 3 polegadas, só multiplicar 3 por 25,4. Né? Se for um valor inteiro, é só multiplicar por 25,4. Só que nesse caso, depois de converter esse valor inteiro, a gente vai converter a fração, né? Que aí no caso é 1/4 de polegada. A gente vai converter essa fração e somar com o valor já convertido do valor inteiro da polegada, né? Que nesse caso é 4. Então, a gente vai ter aqui 4 multiplicado por 25,4. Né? Então, fazendo essa multiplicação, a gente já converte aí para milímetro. Né? Vai dar 101,6, ou seja, 101,6 milímetros. Né? Depois, se eu quisesse converter para centímetro, logo de cara, de vez de multiplicar por 25,4, iria multiplicar por 2,54, beleza? Então aqui o que é que a gente faz? A gente vai guardar esse valor aqui, vou deixar aqui marcado de rosa. A gente deixa guardado esse valor porque a gente vai depois somar com a fração. Lembrando, esse aqui é uma relação de fração mista, né? Por que uma fração mista? Porque você tem um valor inteiro e uma fração própria, né? Onde a gente tem a relação, né, do numerador menor do que o denominador, como é o caso aí, né, 1/4, né, ou seja, deixa eu até marcar aqui, apagou aqui os números, mas eu vou anotar de novo, né, 1/4, né, deixar assim que seria a escrita também mais comum, né, ou seja, nesse caso aqui a gente teria 1/4 de polegada, então você teria lá numerador e denominador, então quando o numerador é menor do que o denominador, é considerado aí como uma fração própria, né, mais comum. Né? Então, só marcar aqui de novo. Né? Acabou apagando aqui, não sei o que foi que houve. Marcar aqui de novo, a gente vai ter 4 multiplicado por 25,4. 4 multiplicado por 25,4
vai dar 101,6 milímetros, né? E agora vamos converter 1/4 de polegada. Né? Então, no caso aqui da fração, né, o que é que 1/4 está representando? Né? Como se a gente tivesse a polegada inteira e ela tivesse dividida ali em 4 partes iguais. Né? E nesse caso a gente só está utilizando uma dessas partes, né? Que no caso eu marquei aqui uma das partes. Então, uma polegada inteira equivale a 25,4 milímetros. Né? Então, no caso aí, é só dividir 25,4 por 4. Né? E multiplicar, né, para a gente manter a lógica, né, e multiplicar, né, pelo numerador. Né? Ou seja, você pega 25,4 e divide por 4 e multiplica pelo numerador, que no caso aqui é o 1. Né? Faz essa multiplicação, 25,4 dividido por 4 vai dar 6,35, 6,35 multiplicado por 1 vai dar 6,35. Aí você diz, poxa, mas por que multiplica por 1? Se a gente já sabe que 25,4 dividido por 4 vai dar 6,35. Vamos supor que a gente tivesse aqui 3/4 de polegada. Né? 3/4 de polegada. A lógica é a mesma. Você vai pegar 25,4 e vai dividir por 4. Vai dar 6,35. Só que aqui a gente está falando de 3/4 de polegada. Né? Ou seja, utilizar 3 partes, né, da polegada aí dividida em 4. Né? Então não poderia ser 6,35. Então quando você encontra o 6,35, tem que multiplicar pelo numerador, né, que nesse caso é 3, vai dar 19,05, e aí você teria a conversão. Né? Então vamos lá, para não ficar tão extenso. Aqui é só pegar o 25,4 e dividir por 4, que vai dar 6,35. O 6,35 multiplica por 1, que vai dar novamente 6,35. Né? Então a gente tem 6,35 milímetros. Beleza, então em resumo aí você vai ter 101,6 mais 6,35. Né? Porque 4 polegadas inteiras e 1/4 de polegada, né, vai ser a soma desses dois valores aqui. Né? Então a soma desses dois valores aqui vai dar de fato a equivalência desse aqui. Né? Então a gente vai ter 101,6 mais 6,35. Né? Nesse caso aí, fazendo essa soma, vai dar 107,95 milímetros. Então aqui o valor já está convertido para milímetros, o valor para centímetro é só dividir por 10. Né? Dividindo 107,95 por 10 vai dar 10,795 centímetros. Né? Então aqui a gente tem os três valores, né? 4 polegadas inteiras e 1/4 de polegada. Convertendo para milímetro vai dar esse valor aqui. E convertendo para centímetro vai dar esse outro valor aqui. Ficou sem a vírgula, né? É 10, tá aqui de azul. 10,795, né? Ou seja, 10,795 centímetros, né? Seria aí o valor convertido. Você pode dizer, poxa, é muito complicado, tal, várias etapas aí, eu sei, tem uma maneira mais fácil de fazer? Tem outras maneiras. Né? No próximo vídeo a gente faz de uma outra maneira que com certeza é bem mais fácil do que essa aí para converter. Né? Mas é importante a gente verificar todas, até porque esse aí é o entendimento global, né? O entendimento macro aí sobre a relação de conversão, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no nosso canal, né? Nos nossos canais, e curtir e compartilhar o vídeo. Valeu!